dia a todos. Meu nome é Andréia e vamos iniciar o módulo de cuidados paliativos. Obrigada pela presença de todos. A primeira palestra vai ser ministrada pela doutora Renata Dalpino. Ela é médica oncologista do Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes. Vamos só esperar. Pode começar? Depois de todas as apresentações, a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Obrigada, pessoal, Renata. Bom dia a todos. A gente agradece pela presença e, em nome do nosso Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes, a presença aqui nesse evento que é super brilhante. E me foi dada a missão de falar um pouquinho dos cuidados paliativos, o que é, para quem é e quando. Então, na verdade, se a gente for definir de uma maneira bem simplória, o cuidado paliativo nada mais é do que a arte de buscar a melhora da qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. É claro que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição um pouquinho mais ampla, então, se a gente vai ler com calma, então, o cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, essa é a definição da OMS de 2002. O cuidados paliativos, na verdade, ele não é uma coisa tão recente assim. É claro que só nas últimas décadas que ele sofreu um grande avanço, mas se a gente pegar historicamente, já na Idade Média já haviam relatos de que durante as cruzadas, nas épocas das guerras, existiam aqueles hóspedes que eram chamados do português de Portugal, hospedarias, e que ficavam nos monastérios. E geralmente sempre tinha nos monastérios onde ficavam os monges uma região chamada hospedaria, uma parte do monastério que chamava hospedaria. E lá era feito um acolhimento não só dos pacientes que sofriam de doenças graves terminais, mas também de mulheres em trabalho de parto, pessoas que passavam fome, pobres, órfãos e naquela época que era muito frequente, os pacientes que sofriam com lepra. E o grande objetivo desses monastérios nessa região da hospedaria era fazer o acolhimento, a proteção, o alívio do sofrimento, até porque naquela época poucas doenças conseguiam ser curadas. E por muito tempo, muitas doenças não tinham cura. Essa foi uma verdade absoluta que reinou durante séculos. E foi muito do último século para cá que a medicina sofreu um grande avanço. Se a gente for olhar, os antibióticos só começaram a surgir na década de 1940, quando na verdade, foi em 1928 que foi descoberta a penicilina, mas o primeiro uso em humanos só foi acontecer em 1941. Então, até lá, o paciente morria facilmente de apendicite, de outras complicações infecciosas. Além disso, a parte de quimioterapia foi durante a época da Segunda Guerra Mundial, em que se observou que aquelas pessoas que eram expostas ao gás mostarda, e elas sofriam de uma parada de maturação da fábrica do sangue, tinha uma queda das células de defesa, e aí eles falaram, bom, vamos tentar usar essa substância, então, para combater o câncer. E foi assim que a quimioterapia surgiu. Então, se a gente for olhar na história do mundo, ela é bastante recente. Tanto a parte de antibiótico, quimioterapia, só foi da década de 40 em diante. Então, a medicina ela evoluiu muito. Então, hoje a gente tem melhores agentes quimioterápicos para combater o câncer, avanços das técnicas de radioterapia, de cirurgia, melhores técnicas, os cirurgiões estão mais experientes e também melhores cuidados pós-operatórios, melhores cuidados de UTI, de suporte e tudo. Só que isso combina com isso. Então, a gente vê toda essa evolução, mas muitas vezes o que a gente encontra na prática clínica é um paciente que já perdeu as perspectivas de cura e ele fica sofrendo na UTI, numa situação em que, diante da tecnologia salvadora, parece que é proibido morrer. Que parece que quem sucumbe à morte manifesta impotência humana, o que causa uma vergonha. E isso a gente vê muito na faculdade de medicina. A gente nunca é preparado para lidar com a morte, a gente só é preparado para salvar vidas. Então, parece que a morte é aquela inimiga a ser combatida a qualquer preço. Enquanto isso, eu estava no colegial, estudando, querendo já medicina, e eu tinha o sonho de salvar vidas, de repente, fazer a diferença para o mundo. E aí eu falava para minha mãe, eu vou fazer medicina para curar os pacientes que têm câncer. E aí foi que na minha primeira aula na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, foi com um professor de bioética, o professor Daniel. Primeira hora que eu tive de contato com a medicina, num anfiteatro lotado de alunos de primeiro ano, calouros, todos ansiosos para começar logo. E ele escreveu na lousa, curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, consolar sempre.
Então, essa foi a primeira mensagem que eu recebi na aula de medicina, porque ele falava assim, apesar de todos os avanços da medicina moderna, muitas são as doenças que não vão se conseguir curar, né? E aí, eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu não vou mais fazer medicina para curar o câncer, eu vou fazer medicina para ajudar os pacientes com câncer. E por que o cuidado paliativo é tão importante hoje? Então, primeiro que os problemas são frequentes durante o tratamento dos pacientes com câncer. Não só durante a doença física vai impor algumas limitações físicas ao paciente, mas também, às vezes, até o próprio tratamento pode machucar o paciente, né? E, além disso, o paciente vai começar a sofrer o que a gente chama de morbidade psicossocial. Ele vai começar a ter depressão, ansiedade, medo de que um dia esse tumor possa voltar, problemas financeiros, às vezes ele vai ter que custear, às vezes, o transporte para uma outra cidade para obter o tratamento, redução da qualidade de vida, né? Às vezes, afastamento da sua atividade profissional, das suas atividades diárias. Então, isso impacta grandemente na qualidade de vida dos nossos pacientes, né? E existem muitos mitos, infelizmente, ao redor da palavra, do termo cuidados paliativos, né? Primeiro, antes de mais nada, como eu mencionei anteriormente, o ensino ele é bastante deficitário durante a nossa faculdade, não só dos alunos de medicina, mas também de enfermagem e de outras áreas, que não se fala muito sobre cuidados paliativos, não se dá muita ênfase aos cuidados paliativos, né? Então, e, além disso, existe um medo, um preconceito, um desconhecimento, especialmente sobre a principal droga que a gente usa para tratar, classe de droga que a gente usa para tratar os pacientes com dor, que são os opioides, especialmente a morfina. Existe um medo terrível acerca disso. É como se fosse um mito muito grande. É como se tá aí, todo mundo ouve falar que manga com leite faz mal. Eu já peguei um dia e fiz um experimento. Eu tomei manga e tomei um copo de leite. Não aconteceu nada. Então, isso tudo é mito, realmente. E existe uma crença também de que o cuidados paliativos significa ele só é útil para quem realmente está à beira da morte. E isso não é. Isso é totalmente um mito. Existem alguns princípios básicos acerca dos cuidados paliativos. O primeiro e grande objetivo seria promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. É claro que a dor é o mais dominante, mas não é infrequente a gente ver o paciente que sofre com enjoo, que sofre com uma falta de ar que não melhora, ou outros sintomas bastante desagradáveis, né? E o segundo princípio importante seria afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, né? Ele é um processo fisiológico. É a única certeza que a gente tem quando a gente nasce. Além disso, um grande e importante princípio dos cuidados paliativos é de não acelerar e nem adiar a morte. É que a morte ocorra no momento que ela deve ocorrer. Porque existe uma importante confusão acerca dos cuidados paliativos, de que o cuidados paliativos preconiza a eutanásia. Isso isso realmente é um conceito bastante errado. Na verdade, porque a eutanásia ela acelera o processo da morte e o cuidados paliativos não tem nada a ver com isso. Também uma coisa que o cuidados paliativos tenta combater é a distanásia. Quando o paciente está na UTI, já não tem mais o que fazer, ele está todo invadido, a qualidade de vida dele está zero e o sofrimento é muito grande. Então, o que hoje o cuidados paliativos preconiza é o que a gente chama de ortotanásia, que é a morte quando ela realmente deve ocorrer. Outro princípio importante dos cuidados paliativos é integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, porque a gente não é só matéria, né? Existe algo a mais, existe a espiritualidade, né? E, além disso, a gente deve oferecer um sistema de suporte que vai possibilitar ao paciente que está sofrendo com uma doença terminal viver tão ativamente quanto possível. Então, às vezes, fazendo com que ele melhore, se realmente é a queda de cabelo que sofreu um impacto psicológico tão grande, é tentar ajudar nesse sentido. Se é porque ele não consegue se locomover, a gente tentar arrumar esse meio. Então, tudo isso é para buscar uma vida o mais ativa possível, né? E, além disso, cuidar da família. Então, oferecer um sistema de suporte e auxiliar os familiares e cuidadores, né, durante a doença do paciente e também, se eventualmente o paciente falecer, cuidar dessa família depois, para enfrentar o luto. Isso é muito importante. Então, o cuidados paliativos ele vai além, né? Outro princípio importante é que não é só o médico, não é só a enfermeira, não é só a psicóloga, não é só a nutricionista, não é só a fisioterapeuta. É uma equipe multidisciplinar que precisa cuidar do paciente. E a gente sempre deve discutir e olhar o paciente como um todo, né? E melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então, essa é uma história que está na internet, ficou bastante famosa, da Kate, que era uma paciente de 21 anos que tinha, infelizmente, um tumor muito agressivo na cabeça e que ela já estava numa situação terminal e ela conseguiu realizar o desejo dela e ela se casou três dias antes de falecer. Então, o cuidados paliativos vai também ajudar os pacientes a conseguirem o que eles desejam. E o último princípio é que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas, né, que seriam de prolongamento da vida, como a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento do câncer em si.
né? E ela deve incluir todas as investigações necessárias para melhorar e compreender o controle das situações clínicas estressantes. Então, hoje, na verdade, o que a própria Organização Mundial da Saúde preconiza é que as ações paliativas elas comecem já no início, já no diagnóstico de uma doença incurável, né? E aí ela deve se desenvolver de forma conjunta com as terapêuticas capazes de modificar o curso da doença, né? Então, na verdade, como a gente vê, ela deve ser rápida, instituída rápida, e ela deve ser duradoura. Então, quando a gente olha aquele primeiro gráfico, a gente vê que logo que o paciente é diagnosticado com uma doença incurável, a grande maioria das atenções é feita para tratar, para tentar postergar a evolução daquela doença. Mas já naquele momento a gente já deve começar os cuidados paliativos. E ao longo que a doença vai evoluindo e a chance de terapêutica vai diminuindo, é aí que os cuidados paliativos vai ganhando mais e mais importância. E faz bem para a saúde, cuidados paliativos faz muito bem para a saúde. Na verdade, essa é uma das principais revistas médicas hoje, e foi um estudo publicado em 2010, em que eles fizeram o seguinte, um experimento bastante grande com centenas de pacientes que tinham câncer de pulmão já no estágio que não era, infelizmente, possível de curá-los. E eles fizeram o seguinte, eles dividiram os pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo era para receber o tratamento convencional de quimioterapia, radioterapia, o que o paciente precisasse. E o segundo grupo era para receber esse mesmo tratamento, mais um suporte paliativo precoce. E o que esse estudo mostrou para a gente é que não só a qualidade de vida dos pacientes melhorou extremamente no grupo que recebeu os cuidados paliativos, mas também esses pacientes viveram mais. Então, esse negócio que o cuidados paliativos vai abreviar a vida do paciente é um mito, porque, na verdade, a gente sabe que o paciente consegue viver mais fazendo uso dos cuidados paliativos, mais e melhor. E, além disso, pensando numa saúde pública em geral, os cuidados paliativos eles são capazes de reduzir os custos com a saúde, porque se o paciente ele é encaminhado precocemente para os cuidados paliativos, a gente vai conseguir reduzir a utilização dos serviços médicos. Esse paciente ele vai menos aos pronto-socorros, ele vai menos para uma UTI, ele vai precisar ver menos o médico, porque ele tem os sintomas dele melhor controlados, ele tem a qualidade de vida dele bem melhor avaliada. E, além disso, se não fosse uma coisa tão importante, não teria o reconhecimento das famílias que utilizaram os cuidados paliativos. Hoje existem diversos estudos em importantes revistas internacionais de que a maioria das famílias encaminhadas aos serviços de cuidados paliativos, elas relatam que elas gostariam, inclusive, de terem sido encaminhadas antes, ou seja, tanto que elas realmente ficaram satisfeitas com os cuidados paliativos. E hoje a gente pergunta assim, então, para quem servem os cuidados paliativos? É claro que a gente está aqui num congresso que é contra o câncer, mas não é só para o câncer que ela serve. Obviamente, hoje o câncer talvez seja o principal, mas existem outras doenças crônicas incuráveis de progressão, que são, por exemplo, a própria AIDS, ou doenças degenerativas de natureza neurológica, esclerose múltipla mais grave, esclerose lateral amiotrófica, às vezes uma demência mais grave, ou doenças reumatológicas também incuráveis, o lúpus e outras questões. Existem também as doenças renais crônicas, em que o paciente está há muito tempo fazendo hemodiálise já evoluindo com algumas complicações, ou os pacientes que têm alguma doença cardíaca muito grave, alguma doença pulmonar também grave. Então, a indicação de cuidados paliativos ela não se limita apenas ao câncer. Tanto é que a própria OMS ela define que de indicação dos cuidados paliativos seriam para todos aqueles pacientes portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis, que ameaçam a continuidade da vida e que, como eu mencionei, ela deve ser instituída desde o diagnóstico. E o que a equipe, então, de cuidados paliativos ela vai tentar entender? Primeiro, unicamente, quem é a pessoa doente e quem que são os seus familiares, tá? Porque isso vai facilitar a nossa identificação das preferências desses pacientes, dessas famílias, quais são as dificuldades e onde que a gente pode abordar, né? Qual que é a cronologia da evolução da doença? Como é que essa doença costuma se comportar, né? Quais foram os tratamentos já realizados para esse paciente? Até porque os próprios tratamentos podem causar efeitos colaterais, então a gente precisa estar atento a isso. Quais são as necessidades atuais do paciente? Será que o transporte está adequado? Será que a vida dele em casa está adequada? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar, né? Os sintomas, o que esse paciente tem, é dor, enjoo, falta de ar, algum outro sintoma importante. Examinar o paciente, ver o que ele está usando. Muitas vezes ele tem uma lista gigante de remédios que a gente pode dar uma melhorada, né? Fazer uma avaliação funcional, ver como é que ele está se comportando, como é que é a vida desse paciente, como é que ele está no dia a dia. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? E quais são as expectativas do paciente e da família em relação ao tratamento? Ele está entendendo tudo o que está acontecendo? A gente pode ajudar nessa questão? E, mais importante, o tratamento de cuidados paliativos não é uma receita de bolo. Na verdade, existe uma individualização do tratamento, porque cada ser humano é um ser individual e único, né?
E o que eu, basicamente, concluí sobre os cuidados paliativos? Que, na verdade, a luta contra o câncer, ela compreende não apenas a tentativa de adicionar tempo à vida, mas, muito mais importante, de adicionar vida ao tempo, né? E os cuidados paliativos, ele tem muito hoje mais a ver com a vida do que com a morte. E eu coloquei aqui uma que provavelmente muita gente conhece, que é a oração de Santo Agostinho, que eu gosto bastante, que chama A Morte Não é Nada. Eu vou deixar aqui, se todo mundo quiser ler com calma. Então, ele fala o seguinte: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Então, essa é uma oração que eu gosto bastante. E, por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Renata. Vamos dar continuidade com as apresentações. Agora, a Fabiana, ela é enfermeira dos cuidados paliativos do Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes, e vai falar para a gente sobre o papel da enfermagem nos cuidados paliativos. Obrigada, Fabiana. Bom dia a todos. Muito obrigada. É uma honra também estar aqui com vocês num sábado chuvoso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre enfermagem em cuidados paliativos, e o enfoque que eu vou dar é assim, do cuidado mesmo, quando o cuidar se torna o mais importante. Quando a gente fala de cuidados paliativos, nós lembramos uma de Cicely Saunders, que foi, na verdade, a precursora dos cuidados paliativos. Ela era inglesa, e eu brinco que a Cicely Saunders, ela era a equipe multi. Por quê? Porque ela era enfermeira e ela teve uma patologia que tinha dor crônica, então, por conta da debilidade física, ela não queria sair do hospital, então ela fez serviço social para continuar atuando com os pacientes. Então, ela fez serviço social e tinha muita dor, e começou a perceber que os pacientes sentiam dor. Então, ela começou, nossa, toda vez que eu dou morfina, o paciente fica bem, mas depois de 4 horas, passa o efeito e ele continua com dor. E ela era enfermeira. Como tem bastante enfermeiros aqui, levantei a mão, porque a gente tem um apelido de enfermeira, né? Eu sei, eu também sou. Então, ela ficava para o médico e ficava, o paciente está com dor. Até que um dia um médico falou para ela, falou, mas você fala tanto, você dá tanto pitaco, por que você não faz medicina? Daí ela fez. Né? Então, ela era enfermeira, assistente social, médica, e ainda ela era irmã. Então, ela fazia essa parte espiritual também. Então, ela era a equipe multi, você não precisa chamar ninguém, porque ela era a capelã, a enfermeira, assistente social e médica. Então, foi ela que começou o conceito de dor total, começou toda a parte de dor, ela começou nos anos 60, no St. Christopher's, tanto que ela ganhou o título de Dame Cicely Saunders, porque ela foi muito importante, né? Então, toda essa parte de cuidado holístico, de dor total, de realmente perceber que o paciente tem outras demandas, não só físicas, foi ela que iniciou. E hoje é o maior centro de pesquisa e treinamento em cuidados paliativos no mundo. Eu gosto muito do Leonardo Boff, que é um teólogo brasileiro, que ele falou que o cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Por que eu trago isso? Porque eu fui falar um pouquinho sobre enfermagem. Daí eu falei, vou procurar uma figura no Google que represente a enfermagem. Eu não gosto de figura, não achei. Quando você põe enfermeira no Google, né, saem imagens impróprias para o momento que não poderiam ser utilizadas, infelizmente. E a injeção. Gente, a gente só dá injeção? Daí eu falei, vou deixar sem figura, porque aqui a enfermagem, ela cuida.
né? Não é mais aquela imagem da enfermeira no silêncio, no hospital, é um pouco mais do que isso, é abrangente. Então, isso é o que a gente faz. E eu vou cuidar como, né? Então, o cuidado, ele é multidimensional. Eu vou cuidar do físico, do psicológico, social, do espiritual. Como que a enfermagem vai conseguir cuidar do aspecto, por exemplo, físico? Ajudar no controle de sintomas, nos procedimentos. Eu vou avaliar o sintoma, né? Eu vou conversar, eu vou oferecer o tratamento farmacológico e não farmacológico. No psicológico, né? A dimensão psicológica, nós temos o psicólogo para abordar, mas o que a enfermagem pode auxiliar? No acolhimento. O acolhimento é de toda a equipe. Né? Até mesmo porque a enfermagem é a equipe que fica 24 horas. Então, assim, é a equipe que trabalha à noite, naquele momento que o paciente recebeu uma notícia difícil e está sozinho no quarto chorando, quem está lá? O técnico, o auxiliar e o enfermeiro. Então, isso é muito importante. Então, não é, a gente não vai ligar para a Tati 2 horas da manhã porque o paciente está chorando. Primeiro, porque ela também tem que dormir. E segundo, que nesse momento, quem está lá é você. Então, você vai fazer um tratamento? Não, você vai acolher. Você vai utilizar a escuta. Gente, às vezes a escuta é tão importante. Às vezes, mas eu não vou lá porque eu não sei o que dizer. Então, não fala, ouve. Fica do lado, que isso já ajuda bastante. Né? E orientação, gente, a educação. Esse papel educativo é muito do enfermeiro. Né? De lá, e educação em que sentido? Até, por exemplo, se o paciente está com dor, eu faço um trabalho educativo de você tem que me dizer como está a sua dor, então você tem que perceber como é essa dor. Então, às vezes, eu fico 1 hora avaliando o paciente. Então, olha, eu não tinha percebido isso, reparado. Então, você repara que amanhã eu vou voltar, porque é importante a gente entender a causa desse sintoma para tratar melhor. Então, a gente faz essa parte educativa. O espiritual é a mesma coisa. Eu não sou capelã, mas só da gente perguntar e questionar se ele tem alguma religião, se isso é importante, se isso é um suporte, se é alguma coisa que isso precisa ser trabalhado e pode ser trabalhado e como. Né? Vários hospitais, instituições têm um serviço de capelania. Às vezes, o paciente ele não quer uma capelania, mas ele tem um cuidado específico. Por exemplo, os pacientes, às vezes, árabes têm um cuidado que mulher tem que cuidar de mulher e homem cuidar de homem. Então, assim, será que não é possível a gente ajustar na escala? Se eu tenho um colaborador homem, tenho mulher, custa. Né? Então, eu deixar aquela paciente que fica muito constrangida com um colaborador, eu não posso trocar? São coisas que são importantes. Né? E dessa relação, às vezes, com o divino. A espiritualidade é mais abrangente. Né? Não necessariamente eu vou abordar a religiosidade. E o papel social, que é extremamente importante, né? Porque você não desliga, o paciente ele continua sendo uma mãe, um pai, ele tem essa demanda que pode causar um sofrimento também. E, às vezes, são coisas simples, práticas, que a gente pode ajudar. Quando eu não tenho, assim, muitas vezes, quando você não tem um assistente social, a parte da educação ajuda muito nessa parte social também, porque é a parte prática. Às vezes, assim, não, então, por que você não faz uma procuração para movimentar essa parte financeira, porque você consegue tirar um pouco essa carga. Porque quando o paciente está internado, a gente esquece que ele é uma pessoa. Então, a gente tem que se colocar um pouco no lugar dele. Se vocês, hoje, ficarem internados, vocês não têm uma casa, uma família, uma vida? Isso continua com o paciente internado. Tá? A enfermagem consegue abranger tudo? Não, mas muitas vezes é ela que vai disparar o cuidado. Porque, não, isso eu não sei, mas eu percebi que isso é uma preocupação muito importante, então eu vou acionar o psicólogo, então eu vou acionar o serviço social. Então, esse é o papel muito importante da enfermagem. Né? E cuidados paliativos, a equipe multi. Né? É fono, nutrição, enfermagem, TO, medicina, porque se a dimensão do cuidado é multi, então eu também preciso de várias especialidades para auxiliar.
Os princípios dos cuidados paliativos, a doutora Renata já falou bastante, mas o que eu gosto desse autor é que ele fala assim, que a gente tem que avaliar antes de tratar. Por quê? Porque é náusea. Nós temos 4 causas clássicas de náuseas e vômitos. Então, eu tenho que saber qual que é a causa para eu direcionar o medicamento certo, né? Explicar as causas dos sintomas. Então, isso é importante. O paciente está lá, está com dispneia, está com falta de ar, porque, às vezes, a morfina é utilizada para isso também. Ah, não quero tomar esse medicamento, porque eu tenho medo, porque será que é porque eu estou morrendo? Foi, não, isso melhora a falta de ar. E eles acham que a morfina vai piorar a falta de ar. E os profissionais da saúde, às vezes, acham que a morfina vai piorar a falta de ar, né? Então, todo esse processo educativo tem que ser feito para o paciente. Não esperar que o doente se queixe. Então, assim, eu vou tratar antes. Eu sei que o paciente tem dor, eu vou medicar de horário. Eu não preciso medicar só sob demanda. Eu espero ele ter dor, eu espero ele chorar e sofrer para eu medicar. Então, vou prevenir, né? Adotar uma estratégia terapêutica mista. Então, às vezes, eu uso 3, 4 medicamentos, não só os medicamentos, com tratamento não farmacológico para dar conta de um sintoma, monitorizar esses sintomas, reavaliar. A gente tem que avaliar e reavaliar. Por quê? Porque eu começo uma terapêutica, mas eu tenho que saber se está certo, se está correto, se está na dose adequada, porque eu tenho que parear esse sintoma. E quem faz isso é a enfermagem. Cuidar dos detalhes e estar disponível, isso é muito importante, porque muitas vezes os pacientes que estão em cuidados paliativos, então assim, mas não tem mais o que fazer. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu estudei bastante para não ter mais o que fazer, né? É o contrário. Cuidados paliativos não é só pegar na mão, mas é também pegar na mão. Então, a gente sempre tem alguma coisa a fazer, seja oferecer uma escuta, seja oferecer um acolhimento, seja oferecer a medicação, né? É mais ou menos a alusão que eu falo, adianta colocar uma criança na escola para aprender e ela está com fome? Ela vai aprender? Não. Então, eu vou conseguir abordar a espiritualidade, as relações sociais, se o paciente está gritando de dor? Se ele está constipado há 12 dias? Não. Eu vou conseguir tratar a dor do paciente se ela acabou de receber uma má notícia? Você acha realmente que esse dia a dor não vai descompensar? O paciente está lá, ele acaba... Gente, dói. Né? Você, às vezes, tem um artigo que saiu há uns 2 anos que foi comprovado cientificamente que terminar um relacionamento dói. Então, imagina receber uma má notícia. O que é uma má notícia? Talvez que o tumor avançou, que, olha, o tratamento não está surtindo o efeito desejado, vamos ter que mudar. Né? Você está chegando num estágio um pouco mais avançado, tem várias más notícias. Então, eu tenho certeza absoluta que, naquele dia, provavelmente, os sintomas vão estar pior. Então, o que a gente faz? A gente não fala? Não, a gente fala. E a gente tem que perceber que essa piora é normal, é um processo de adaptação. Então, o que eu falei um pouquinho, a gente tem sempre que demonstrar empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não preciso sentir dor para saber que dói, mas eu preciso imaginar o que isso representa para o outro. O que é importante para ele nesse momento, porque daí eu consigo cuidar. Ser flexível, adequar o que é possível aos recursos disponíveis. Então, às vezes, nós temos tantos recursos que a gente nem sabe. Então, assim, a enfermagem ela tem um poder muito grande, porque quando o paciente entra no hospital, pensa que eu vou definir a hora que ele vai tomar banho, a hora que ele vai levantar da cama, a hora que ele vai comer, a hora que... tudo. E ainda dou bronca. Né? Não, tem que ser na hora que eu quero. Então, nós temos... E essa é uma necessidade de organizar os cuidados, né? O enfermeiro faz isso, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque, poxa, se aquele paciente tem o costume todos os dias de tomar banho à noite, será que ele não pode? Vai atrapalhar tanto assim ele tomar banho à noite? Vai fazer diferença?
Ou então, é hora do banho, tem que tomar banho agora, mas a visita é de 1 a 2 horas e naquele momento chegou o filho. Não dá para eu postergar um pouquinho ou adiantar? Então, adequar um pouquinho, não só as nossas necessidades, mas ao paciente e estar presente. Então, o que a gente faz? A gente ajuda a promover a qualidade de vida, nós ajudamos nesse trabalho de conhecer o paciente e a família, providenciar o conforto, paliar os sintomas também de estresse, dar suporte e estar presente. Tá? E uma coisa que é muito importante é tentar manter a dignidade do paciente. Porque como que eu vou manter essa dignidade? É estar perto, o paciente estar sempre limpo, o paciente estar bem cuidado, porque é muito difícil para a família, para o paciente. Tratar o paciente com respeito e com dignidade. Quem é mãe aqui, mãe ou pai? Então, você vai no pronto-socorro, mãezinha. Vocês acham que é legal? Eu odeio. Quando falam assim, mãezinha, né? A pessoa tem um nome, ela tem que ser tratada assim. Ou então, idoso, né? Que você já começa a conversar gritando. Você já perguntou se ele tem déficit auditivo? Às vezes, não, você não precisa gritar. Você não precisa infantilizar uma pessoa. Então, às vezes, ontem nós vimos alguns pacientes, o relato, então, tinha um paciente que era diretor da Anvisa, tá, então, esse paciente interno, eu vou chamar ele de, oi, querido, vou pegar uma veinha no seu bracinho? Você acha que é adequado? Então, eu tenho que conhecer o paciente para oferecer o tratamento digno e adequado. Aqui é só um exemplo que eu trouxe do que eu falei. Então, assim, esse é um guideline de como tratar um sintoma. Todo sintoma tem uma causa, tem um tratamento farmacológico e não farmacológico. Onde a enfermagem atua? Ela avalia, muitas vezes ela administra o tratamento não farmacológico e o farmacológico. Então, eu vou dar um medicamento. Tá? O que é importante é avaliar o paciente e não os sintomas isoladamente. Porque o que acontece muitas vezes? O paciente está monitorizado, a saturação de oxigênio dele está baixa. Isso é um dado importante? Depende. Se o paciente estiver dormindo e tranquilo, tudo bem. Agora, a saturação dele está ótima, mas ele está com sensação de sufocamento. Está desconfortável. Então, o que interessa é o paciente. Eu olhar para ele, eu faço essa parte educativa também, de conversar com a família, o que importa é isso. Então, às vezes, nós até retiramos a monitorização para diminuir a ansiedade da família, porque o que importa é olhar o paciente nesse momento. Né? Evitar julgamentos. Então, não vou ficar julgando o paciente, a família, como se fosse... Por exemplo, tem um familiar, tem um paciente que ele está mais tempo sozinho. Daí a gente já fica, ai, que família ruim. Olha, coitadinho, largaram ele aqui. Por que está acontecendo isso? Uma vez eu fui questionar uma paciente, uma família, para ver o que estava acontecendo, porque a família era tão pobre que eles tinham medo de o paciente receber alta, porque em casa ele não tinha o que comer, e lá ele estava bem cuidado. Então, a família nunca vinha, porque eles sabiam que ele estava bem cuidado, e se eles viessem, vai que o médico quer dar alta. Então, isso não é uma demanda social? Né? Então, eu só fui, não, ele não vai receber alta, pode deixar, a gente vai cuidar dele, ele vai ficar aqui. Daí a família começou a vir todos os dias. Então, antes de julgar, perguntar e ver como a gente pode ajudar. Tá? Eu não vou ler inteiro, mas essa é a despedida de Oliver Sacks, que era um neurologista que tratou o câncer e que ele escreveu esse relato, na verdade, da despedida dele, que chama A Minha Própria Vida. Então, o que chamou a atenção nessa despedida é que ele fala que ele sentiu grato por ter recebido 9 anos de boa saúde e produtividade desde o diagnóstico original. Mas agora estou de cara a cara com a morte. O câncer ocupa 1/3 do meu fígado e, apesar de ser possível desacelerar seu avanço, esse tipo específico não pode ser destruído. Ele fala, depende de mim agora escolher como levar os meses que me restam.
tenho de viver da maneira mais rica, profunda e produtiva que conseguir. Então, isso que os cuidados paliativos fazem, né? A gente acompanha o paciente para dar um pouco mais de qualidade de vida e autonomia, porque a decisão é dele e da família de como passar esse tempo. Tá? Eu vou deixar aqui essa última frase dele, que, pelo contrário, eu me sinto intensamente vivo e quero e espero, nesse tempo que me resta, aprofundar minhas amizades, dizer adeus àqueles que amo, escrever mais, viajar mais, se eu tiver a força, e alcançar novos níveis de entendimento e discernimento. Agora, talvez faça um pouco mais sentido quando a gente vai e conversa com o paciente, a família, e explica tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque ele tem essa autonomia para decidir de como ele vai viver. Se ele não for informado sobre isso, como que ele vai decidir? Tá? Deixei aqui a referência de onde está e queria agradecer. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Agora, continuando com as palestras, Mariana Ferrari, ela é nutricionista dos cuidados paliativos do Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes. Obrigada. Obrigada, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E hoje eu recebi a missão de falar sobre necessidades nutricionais e desejo do paciente em cuidados paliativos, se isso é possível. Bom, quando a gente fala de necessidades nutricionais, nós nutricionistas e a maioria das pessoas que está acostumada a ver de dieta, falar sobre alimento, liga a composição de um alimento e o que ele faz dentro do nosso organismo. Então, é carboidrato, é proteína, vai trazer energia, não vai? Mas necessidade nutricional é muito mais do que isso. Quando a gente fala da alimentação, a alimentação ela tem um papel social, ela representa alguma coisa na nossa família, representa o que a gente come normalmente, representa a nossa cultura, os nossos hábitos. A gente precisa ver as preferências, apesar de ter culturas e hábitos, tem pessoas que gostam de umas coisas, outras gostam de outras, e as próprias lembranças que esse alimento traz para cada indivíduo. Então, para começar, eu vou falar de cozinhar, né? Muitas pessoas não gostam e muitas pessoas gostam. Então, quem é esse indivíduo? Ele tem costume de cozinhar? Ele tem alguém que cozinha para ele? Para ele, cozinhar é um papel importante? Ele pode cozinhar? O que é um alimento? Pode ser uma simples sopa, pode ser que essa sopa lembre algum alimento que ele comia, que a mãe fazia, pode trazer um conforto. Pode ser um alimento de rotina, pode ser um alimento que represente a cultura, comemorações, pode ser um alimento que represente festa, pode ser um alimento trivial, que represente a rotina, ou até um alimento sofisticado, que mostre para ele que ele é uma pessoa especial, que mostre uma ocasião especial. Aí eu trouxe esse verso do Mia Couto, que eu gosto muito, novamente fala de cozinhar, mas é um sentido muito, muito amplo. Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento, se coloca ternura ou ódio. Na panela, se verte tempero ou veneno. Cozinhar não é um serviço. Cozinhar é um modo de amar os outros. Acho muito importante a gente pensar nisso, não só como nutricionista, como serviço de nutrição. Quando a gente oferece um alimento, quando a gente mexe com um alimento, a gente mexe com várias emoções. Então, é muito delicado e merece cuidado, merece discussão. Quando a gente fala de nutrição em pacientes com câncer, ao longo de todo o tratamento, diversos fatores influenciam no estado nutricional e influenciam na nutrição desse paciente. A doença traz um maior gasto calórico, traz uma perda de massa muscular, isso faz com que esse paciente possa perder peso. Os sintomas relacionados ao tratamento, então, se ele faz uma quimioterapia que dá náusea, que dá diarreia, ou se ele fez alguma cirurgia que traz alguma restrição alimentar, tudo isso vai influenciar na alimentação desse indivíduo. E os aspectos psicológicos, ele está triste porque recebeu o diagnóstico, isso influencia em ele comer mais ou menos, a ansiedade. Isso faz com que o acompanhamento nutricional seja fundamental
e que a intervenção nutricional ocorra durante todo o tratamento. Então, esse paciente ele tem uma vivência muito grande sobre nutrição ao longo do tratamento. Então, ele vai entrar com suplemento, ele vai ter uma orientação para recuperar o peso, para manter um peso saudável, porque a gente sabe que o estado nutricional vai influenciar numa boa resposta, numa qualidade de vida. E quais são as estratégias nutricionais que a gente usa nos cuidados paliativos? Como a gente fala de qualidade de vida e estratégia nutricional de uma maneira geral, a via oral é sempre preferencial, porque ela é mais fisiológica, ela é mais adequada e é a via que a gente está mais acostumado e é mais normal para o indivíduo. Por isso, a gente usa a gastronomia como uma principal aliada. E não a gastronomia como uma forma de sofisticação, de trazer um prato elaborado, mas a técnica gastronômica. Entender qual que é o costume desse paciente, qual é o tipo de preparo que ele gosta. Então, a gente trabalha muito com questões regionais. É um paciente que é do Nordeste ou é do Sul, ele tem um costume de preparo diferente. Então, vamos tentar adequar isso, se for possível, conseguir a via oral. E se ele tem um determinado período do dia que ele consegue comer melhor, então a gente pode tentar sofisticar mais essa alimentação ou ter mais trabalho com essa alimentação, também é importante. E considerar também as vias de alimentação alternativa. Então, a gente tem riscos e benefícios da alimentação por sonda ou parenteral. Mas ela existe, e se ela existe, ela tem os benefícios e ela tem a necessidade de ser usada em determinadas ocasiões. Quando a gente fala de parenteral, tem o risco de infecção, de febre e outras complicações, mas ela também é uma via importante. Já na sonda, a gente vê algum risco de epistaxe, sinusite, broncoaspiração, náusea, entre outros sintomas que a gente pode perceber. Em cuidados paliativos, o que a gente vê muito é o uso da interal e parenteral em casos de distúrbios neurológicos ou obstrução intestinal. Ela é bem usada, mas cada caso é um caso. Como a gente vem falando nas palestras anteriores, cada paciente é um indivíduo. É importante a gente olhar cada história, cada família, o que o alimento representa para esse indivíduo e o que a gente pode fazer na alimentação. Então, o cuidado nutricional, durante os cuidados paliativos, ele deve ter o objetivo de manter a composição corporal, ajustar a via de alimentação, se ela for possível, e o conforto do paciente. Isso tudo para controlar os sintomas, se ele tem náusea, se ele tem vômito, se ele tem diarreia ou constipação. A alimentação ela deve contribuir para um conforto do paciente nessa forma também. E prevenção da síndrome de caquexia, que é uma síndrome que a gente observa. Então, quando a gente consegue prevenir essa síndrome, é importante. Agora, existem outros tratamentos também farmacológicos da caquexia e aí a gente vai tratar cada paciente em cada fase desse tratamento. Quando a gente fala de nutrição em cuidados paliativos, como tudo, em cuidados paliativos a gente fala da qualidade de vida. E uma coisa importante para a gente pensar é que a gente sempre liga mal-estar à doença e bem-estar à saúde. E aí a nossa missão é, em vigência da doença, né, buscar o bem-estar, que é a qualidade de vida. E aí a gente começa a pensar tudo aquilo que eu já falei sobre o alimento e o que normalmente a gente pensa, né? Que o alimento é uma fonte de nutriente, ele traz fibra, ele traz vitamina, ele traz sabor. Isso é um cálculo, uma matemática, né? Precisa de tanto, vai comer tanto. E também a gente pensa muito em alimento como melhora dos sintomas. Está constipado, vou colocar uma alimentação laxativa. Está com diarreia, então vou segurar bastante os alimentos, vou deixar a dieta bem constipante. Está nauseado, então eu vou ajustar os alimentos da melhor forma. Mas a gente precisa pensar fora um pouquinho da caixa. O alimento ele deixa de ser somente isso. Ele é isso, mas ele é também a cultura. O que significa o alimento para esse indivíduo, para essa família, o que ele é na rotina e, principalmente, o conforto desse indivíduo. Eu trouxe aqui algumas figuras que representam um pouco sobre a alimentação, não só o alimento, mas o que é a alimentação para cada indivíduo, só para a gente poder refletir um pouquinho. O Ratatouille, eu não sei se todo mundo já viu, mas é um filme bem visto e
Só para resumir, né, o crítico gastronômico super famoso, ele vai fazer a crítica de um alimento que, na verdade, é muito simples, é uma preparação de legume no forno, e aí ele relembra coisas da infância. Então, o que traz esse alimento para ele? Não é só o sabor, mas também uma série de lembranças, uma série de sentimentos. E no Amélie Poulain, também, não sei se vocês já viram, ela fala muito de prazeres simples da vida. E aí, aqui é um exemplo bem assim, que não tem nada a ver com o caráter nutricional, né? Mas ela fala do prazer que ela tinha de colocar lá as framboesas no dedo e ir comendo. Então, isso não tem nada a ver com necessidade nutricional, mas é um desejo. E o clássico, que é do creme brulee, que ela fala do prazer de sentir quebrar a casquinha do creme brulee, também não tem nada a ver com a questão nutricional, mas tem a ver com o alimento e significa o desejo também. Quando a gente fala de cuidados paliativos e de cuidado de uma maneira geral, é importante que a gente seja empático, né? E aí, às vezes, a gente fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Eu acho que é muito mais, é muito a gente tentar ver o além, né? Como a gente já discutiu aqui sobre alimento, que não é só o alimento, a gente pensar quem é essa pessoa, quem é essa família, o que esse momento está representando para ele, o que a alimentação pode fazer agora, ou o que a falta de alimentação pode fazer para eles. Então, eu trouxe essa frase que eu acho que também é bem legal, que ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros e não ver o nosso mundo refletido nos olhos deles. É uma coisa para a gente pensar diariamente, porque, normalmente, a gente tem a nossa visão e a gente sempre quer botar a nossa visão na questão do outro. Então, isso acho que guia bastante o nosso cuidado e é uma maneira da gente se policiar a cada dia quando a gente vai cuidar de um indivíduo, principalmente de um indivíduo, pensando que ele tem uma família. Então, o que é esse contexto? Para fechar, eu acho que o importante aí dos cuidados nutricionais em cuidados paliativos, a gente precisa conhecer o indivíduo, os familiares, a fase da vida, da doença, do tratamento que eles estão, qual que é a ansiedade que eles têm. Então, o indivíduo normalmente tem emagrecimento, isso traz ansiedade para ele, traz ansiedade para a família. Ele tem autonomia de comer, ou ele não consegue, isso é difícil para ele, isso representa alguma coisa complicada para ele. Por isso que a discussão é muito importante. Cuidados paliativos não é simples, por isso que a gente sempre tem uma equipe do lado, a gente sempre precisa discutir novamente o caso a cada visita, discutir novos pontos, para que a gente possa entender os benefícios e os malefícios causados pela presença ou ausência do alimento. Então, nesse momento, esse paciente está com dificuldade de respirar, então eu não vou oferecer o alimento. Ou esse paciente tem uma necessidade, ele tem diarreia, mas ele tem um desejo de comer um sorvete. O que eu vou fazer, né? O que a gente vai fazer? Não é responsabilidade do nutricionista só decidir isso, e é responsabilidade de todos, né? A gente pensar num todo. O que isso vai trazer de benefício? Se isso sempre pensando no conforto. Isso é confortável? A família está compreendendo? Informando muito bem o paciente e os familiares, né? Nós vamos ter essa conduta, ela está entendendo isso ou não? E olhar de uma maneira humanizada, individualizada. A decisão em equipe vai ser sempre a melhor conduta para cada indivíduo. E reavaliar essa decisão toda hora. Então, se a gente for pensar que as necessidades nutricionais, como a gente falou aqui, ela deixa de ser somente o metabolismo, nutriente, conta, gasta tanto, precisa de tanto, mas também a vontade e também os prós e os contras da colocação ou da suspensão da alimentação, se a gente pensar dessa maneira, é possível, sim, satisfazer a vontade, porque as necessidades nutricionais a vontade também faz parte das necessidades nutricionais desse paciente. Obrigada. Bom, para finalizar, agora a gente vai ter a apresentação da Tatiane. Ela é psicóloga do Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes. Vamos lá, Tati.
Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade de poder disseminar o conhecimento e ter a oportunidade dessa troca de ideias também. Hoje eu vou falar um pouco sobre o suporte psicológico ao paciente familiar em cuidados paliativos. Então, como já foi dito há pouco, cuidados paliativos não se faz sozinho, ele se faz sempre em equipe. Uma equipe que está muito bem treinada, uma equipe que precisa estar coesa e que precisa ter um olhar do paciente como um todo, né? E entre os aspectos envolvidos está o aspecto psicológico, porque não tem como eu separar o corpo da mente, é uma coisa só. E um pode interferir no outro. Então, o psicólogo, na unidade de cuidados paliativos, ele tem por objetivo o cuidado e o suporte à tríade, que é constituída pelo paciente, pela família e pela equipe de saúde. Dado a questão do tempo, vou me atentar mais à questão do paciente e do familiar. Para que os seus objetivos possam ser atendidos, o psicólogo se utiliza de algumas estratégias de atuação. A psicoterapia de apoio, o suporte psicológico ao familiar, a reunião familiar, as técnicas de intervenção no luto, técnicas de relaxamento e visualização, que são muito bem-vindas, por exemplo, nos casos de um quadro álgico importante, e a reunião com a equipe. Como já foi dito também, o ser humano não é uma receita de bolo. Então, as estratégias sempre são utilizadas e pautadas mediante a necessidade individual de cada ser e da sua família. A comunicação é uma habilidade necessária a todo profissional de saúde, mas principalmente no profissional que atua em cuidados paliativos. E para o psicólogo, ele precisa estar muito atento à comunicação verbal e não verbal. Lembrando que a comunicação verbal é 10% daquilo que nós nos expressamos, e o restante é o não verbal. E é muito comum, depois de uma notícia difícil, ficarmos mais quietinhos, né? Observar o paciente mais quieto, e o silêncio também é uma forma de comunicação. Então, ele precisa estar atento para poder trabalhar e manejar os sintomas, os sentimentos, os pensamentos envolvidos no contexto, de forma a minimizar os conflitos, os mal-entendidos, para que os objetivos sejam atendidos de uma forma satisfatória. É muito comum, quando o paciente e a família chega na unidade de cuidados paliativos, ele já ter passado por algumas falhas de comunicação em outras unidades de atendimento, outras especialidades. Ou, às vezes, até haver a conspiração do silêncio, onde a família, por acreditar que o paciente possa sofrer ou possa ser desencadeado uma angústia, ele é poupado pelos familiares de algumas informações referentes à situação de adoecimento. Só que, muitas vezes, o que eu observo da prática é o contrário. A omissão de informações acaba aumentando o nível de ansiedade, a insegurança, a angústia. Então, o psicólogo atua de forma a tentar lidar com essa conspiração do silêncio, lembrando que uma das premissas de cuidados paliativos é uma comunicação baseada na confiança e na clareza das informações. E destaco aqui que verdade é como medicamento. Ela tem a dose certa e o momento certo de ser administrado. E, a partir do momento que você administra, você precisa de tempo para absorção, para aquela pessoa lidar com aquilo que foi dito. Tá? Então, a gente sempre vai lembrar do respeito àquele indivíduo, àquele ser humano, quando se trata da comunicação em cuidados paliativos. Aqui eu coloquei o trecho de uma música da Maria Rita, que eu gosto muito, sempre quando eu a escuto, eu me recordo de cuidados paliativos. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Quando um bebê nasce, como que ele é recebido? Né? Um bebê, quando nasce, ele é recebido com cuidado, com atenção, com proteção às suas necessidades por todos aqueles que estão ao seu entorno. Aí, ao longo desse trem da vida, o curso desse trem, temos paradas em algumas estações que são benéficas, que são bonitas, encontramos belas paisagens, mas também encontramos dias chuvosos, estações que não são tão belas, estações que têm algumas adversidades. E uma dessas estações
é o adoecimento. E quando o trem precisa partir, essa despedida é feita com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e a mesma proteção às suas necessidades de quando esse trem chegou. Então, cuidados paliativos ele vai atuar nessas estações que são mais difíceis, essa estação do adoecimento e nesse momento da partida. E o psicólogo vai auxiliar na elaboração, na ressignificação desse momento. Quem aqui já teve uma doença ou está doente sabe que é um momento também de ressignificar, de você rever a vida. Meus pacientes falam muito isso. Nossa, é como se a minha vida estivesse passando como um filme. E eu posso rever algumas situações que não foram mal resolvidas, algumas relações que precisam ser revistas, ter a oportunidade de agradecer, de dizer eu te amo, de perdoar, e, no momento certo, poder dizer o seu adeus. E o psicólogo também vai estar atento a qualquer desordem psíquica que possa ser desencadeado por esse momento. Por exemplo, a ansiedade e a depressão, para que elas não possam interferir de forma negativa num sintoma físico. Um outro ponto importante que o psicólogo precisa se atentar e que vai nortear as suas ações são as fases do adoecimento. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Para que ele possa trabalhar e atender os objetivos, levando em consideração que o paciente e a família vai passar por todas essas fases. Eu falo que cuidados paliativos, ao contrário do que muita gente pensa, que é só sofrimento, que é só tristeza, não é verdade. É tempo de rir e é tempo de chorar. Lógico que é muito triste a gente ver alguém que a gente ama doente ou até próximo à morte. Mas também é uma oportunidade para estar junto. Quantas vezes eu não escuto os familiares dizendo, poxa vida, meu pai sempre foi tão durão e agora eu tenho a oportunidade de cuidar dele. É tão bom poder auxiliá-lo, é tão bom poder estar junto. Né? Ou até mesmo quando os pequenos prazeres são oferecidos, por exemplo, quando uma das nossas pacientes teve a oportunidade, já há um tempo com sonda e tudo mais, de poder tomar um sorvete de maracujá e se lambuzar toda com aquele sorvete. E para ela foi muito benéfico, para a família também, de poder estar junto naquele momento. Eu coloquei uma frase que é do Pequeno Príncipe. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. A gente só sofre pelo outro quando se tem vínculo. Não é verdade? Amar é um risco, porque a gente sabe que um dia a gente pode vir a perder aquela pessoa que a gente ama. Mas é um risco que vale muito a pena. E como vocês podem perceber, a família em cuidados paliativos, ela é parte de grande importância. E ela necessita desse cuidado e assistência tanto quanto o paciente. E ela precisa desse momento de escuta, ela precisa do momento de acolhimento, de ter as suas dúvidas sanadas, para que diminua também o nível de ansiedade decorrente dos acontecimentos relativos ao adoecimento e à proximidade da morte. É trabalhado a sensação de impotência. Essa sensação gerada, muitas vezes, quando o familiar diz, poxa, mas eu não consigo tirar a dor, eu não consigo tirar esse desconforto que ele está sentindo. De fato, não consegue. A gente não dá conta de tudo. Mas o familiar fez algo que é de grande importância, que é o estar junto. O amor é outra medicação que a gente não tem na farmácia e que ela faz uma diferença gigantesca. É só a gente parar para pensar. Quantas vezes, no momento de adversidade, é muito mais fácil enfrentá-las quando a gente tem pessoas ao nosso lado, que estende a mão, que está junto, que se propõe a caminhar conosco. E uma outra coisa que é de grande importância é cuidar de quem cuida. Cuidar dessa família, porque muitas vezes o familiar não quer nem sair do lado do paciente, ele não quer sair para descansar, ele não quer comer, ele não quer se hidratar, ele não quer dormir, ele quer estar ali o tempo todo. Só que a gente precisa lembrar que, para cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Né? E aí o nosso papel é de poder cuidar dessa família, lembrando do autocuidado, poder prover um momento para que ela possa descansar, orientar a importância do revezamento na enfermaria, né? Para que ela possa estar bem e prover esse cuidado com qualidade. Eu acho que essa é uma das grandes premissas também de cuidados paliativos. Não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que a gente tem com o outro.
E uma outra intervenção que é muito importante em cuidados paliativos, trata-se do luto. O luto começa quando o indivíduo recebe o diagnóstico, né? Que é o luto pela a perda do corpo saudável, aquele corpo que conseguia fazer com que você conseguisse desempenhar as suas atividades, cumprir os seus compromissos, e, de repente, esse corpo adoece, você começa a ter alguns sintomas. Então, é natural essa sensação de pesar, bem como uma série de outras perdas decorrentes do processo de adoecimento. A perda de autonomia, o distanciamento do teu convívio social. Lá no hospital, nós temos muitos pacientes que não são de São Paulo, então, vêm de outras regiões e ficam afastados por um tempo significativo. Então, é mais do que necessário trabalhar essas perdas, de novo, para que ele possa elaborar e possa ressignificar. Cuidados paliativos preza muito pelo trabalho do luto antecipatório. O que é o luto antecipatório? É dar a oportunidade da família pensar gradativamente nessa possibilidade de perda. Né? E esse processo é de grande importância, pensando no pós. Quando esse indivíduo vier a falecer, como que vai ficar essa família? A Fabi falou da questão do pegar na mão, né, que não é só pegar na mão, mas também é pegar na mão. E esse pegar na mão, quando o paciente vem a partir, a gente não solta rapidamente. É um processo também gradativo, porque a gente também vai cuidar dessa família no pós. E para que essa família esteja bem, esse trabalho de luto antecipatório ele é de grande importância, para evitar depois um luto complicado. E aí, nesse pós, a gente entra em contato, eu particularmente entro em contato com o paciente, com a família, 15 dias após o óbito, e depois de um mês, né, para saber como que a família está, oferecer a orientação. Eu percebo que muitas pessoas têm dúvida sobre o luto. Mas eu estou triste, eu deveria estar de tal forma, eu preciso de medicação. Não, cada caso precisa ser analisado mediante a sua individualidade. O luto é um processo natural. E ele faz parte, né, de quando a gente perde um ente querido. O luto precisa ser vivenciado. Então, essa orientação é importante, para que, muitas vezes, sem necessidade, esse familiar acaba recorrendo a algum outro hospital, e o profissional que não tem um conhecimento apropriado em luto acaba medicando algo que é natural e que precisa ser vivido. Então, a gente também está presente em todo esse contexto, mesmo depois da partida. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma frase da Cicely, que é uma frase que norteia a minha ação em cuidados paliativos, e eu vou ler para vocês. Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição para as dúvidas. Bom, vamos começar com as perguntas da plateia. Não fiquem acanhados, aqui é um bate-papo para a gente trocar as informações. Vamos lá? Bom dia a todos, eu sou Kátia Baldini, sou enfermeira de formação e dirijo uma unidade de cuidados paliativos, um hospice. Então, eu queria acrescentar um pouquinho de minha experiência, de que, muitas vezes, a família se sente culpada por sentir alívio daquele paciente ter ido a óbito. Então, isso é uma coisa que a gente vivencia muito em pacientes em estágio muito adiantado de câncer, e que, quando ele morre, a família, muitas vezes, se sente muito culpada por estar sentindo alívio dele ter morrido. Então, isso vocês têm que ter um certo cuidado em estar prestando atenção a essas reações da família. E tem também, para a minha colega enfermeira ali, nós que lidamos com uma realidade bem diferente da do hospital, a gente tem de estar muito atento, muitas vezes, ao relacionamento entre paciente e acompanhante. Porque, muitas vezes, aquela relação de convivência não é por amor, é só pela dor. E, muitas vezes, no meu caso, que recebo pacientes dos 416 municípios, são 72 leitos, a gente vê que o paciente está ali
ele nem sempre foi um bonzinho, ele nem sempre foi o pai amoroso, ele nem sempre foi o esposo que deveria ser. E a família que está ali, muitas vezes, está imposta por aquela situação e que a gente tem de fazer um ajuste nessa relação para que, quando chega a terminalidade, os dois se sintam aliviados, na realidade. Isso é uma coisa que a gente observa em realidades diferentes, mas que, para mim, isso é muito comum. Então, estar atento a essa relação. Outra coisa é que a mulher, enquanto paciente, ela muitas vezes tem de estar preparada, nós temos de estar atentos a essa relação, porque o homem, ele não muitas vezes consegue ficar até o fim, o marido. E, para mim, isso é muito comum lá na instituição. Então, a gente tem que estar atento ao paciente para estar preparando para aquele desenlace, muitas vezes. Porque, muitas vezes, ele vai a primeira vez como acompanhante, vai a segunda, já começa intercalando e some, né? E a mulher, até pelo lado maternal, ela acompanha até o fim. Mesmo não como esposa, mas como a fiel mãe, que normalmente a gente assume esse outro lado. Então, é uma coisa que a gente, lá no nosso núcleo, a gente observa bastante. Eu queria agradecer, porque falar de cuidados paliativos e ouvir é sempre muito bom. E muito poucas pessoas têm oportunidade, e se dão oportunidade, de estar vivenciando isso. Bom, obrigada pela contribuição. E o que eu queria comentar também, que o câncer, ele muta a célula, não a pessoa, tá? Se a pessoa tem uma característica, se a pessoa é chata, se a pessoa é ranzinza, ela vai ser um paciente com câncer chato e ranzinza, né? O câncer não muda a personalidade. E acho que é uma questão também de nós lidarmos também com isso e com o paciente. Acho que o familiar não tem que ser bonzinho, o paciente não tem que ser bonzinho, porque ele é um indivíduo, é uma pessoa, e foi o que a gente conversou um pouquinho, tratar o paciente com uma individualidade, tentar avaliar, conhecer, por isso realmente que é importante. E você falou do peso do familiar, a Tati vai comentar, dos maridos, mas uma coisa que a Tati reforçou é que é mais fácil estar junto. Então, quantas vezes o paciente quer conversar com o familiar? Uma vez eu tive um caso de que a filha queria se despedir do pai e estava sendo muito difícil para ela aguentar isso. Então, ela estava agressiva com a equipe de enfermagem, ela estava negando tudo. Então, o nosso trabalho, eu não posso me despedir por ela, mas eu peguei na mão dela: você quer que eu vá junto? A gente inicia a conversa. E foi o que eu fiz. Peguei na mão dela, nós fomos juntos. A hora que ela começou a falar, chorou, tal, mas calma, eu saí, porque era o momento deles. Então, às vezes, esse é o nosso papel também. E falando da questão da culpa, o que você falou é muito pertinente. Eu vivi isso essa semana e teve um familiar que me disse: Tatiana, eu estou me sentindo péssimo, estou me sentindo um monstro, porque eu estou aliviado porque meu pai está falecendo. E aí o que eu pude perceber, e isso ocorre na maioria das vezes, que o alívio não é pela morte, mas a trajetória do processo de adoecimento, por vezes, é muito sofrida. E o familiar também está sobrecarregado. O alívio é pelo término do sofrimento. E isso é muito importante de pontuar para o familiar, porque, senão, de novo, vai acabar interferindo no processo de luto. Né? Poxa, estou me sentindo culpado. E a culpa ela é muito ruim, porque a culpa nos corrói por dentro. Né? Então, mais uma vez, por isso que é importante a assistência, né, às questões trazidas pelo familiar. E quanto às relações familiares, de fato, o que a gente observa são que os conflitos acabam emergindo nesse momento, né? E, por isso, a importância da comunicação. Né? Precisa ter uma comunicação clara, a gente precisa ter o espaço para que essa família possa se posicionar e que a gente possa ajudá-los a trabalhar esses conflitos. Nem sempre a gente consegue, e isso também gera uma frustração na equipe. Né? Mas tudo tem um limite. Né? E a família também tem um limite, mas o que a gente puder fazer para minimizar esse conflito é feito, porque estar junto nesse momento é de grande importância. Obrigada. Eu acho que o seu depoimento foi muito importante, porque a gente, às vezes, mostra na apresentação e vive na prática. Né? Então, a gente não deve julgar,
Por que a gente vai julgar aquela família? A gente não pode fazer isso, porque a gente precisa saber da história do paciente, né? Então, sem a história dele, sem a identidade dele, a gente não consegue cuidar e a gente também não pode julgar. Então, isso a gente tem sempre que lembrar, né? O quanto é importante conhecer o indivíduo e a família para não cometer alguns tipos de vícios nossos, não é? Mais alguma pergunta? Meu nome é Silas, eu sou psicólogo no Hospital Infantil Darcy Vargas, que faz parte do SUS, né? A gente está formando, praticamente, cuidados paliativos no hospital, mas nós não temos aí um grupo de cuidados paliativos. Aqui nós temos uma comissão para a formação de um grupo, né? E uma das coisas que deixa a gente um pouco confuso é assim, como o hospital é terciário, é de especialidades, então todos os nossos pacientes são muito graves, ou pelo menos a maioria é muito grave. Se a gente for usar aquela conceituação ali da Organização Mundial da Saúde, a gente teria que classificar praticamente todos eles como cuidados paliativos. Aí, tudo bem, temos que formar uma equipe. Mas se praticamente todos os pacientes são cuidados paliativos, todo mundo teria que ser da equipe de cuidados paliativos, ou teríamos que ter o hospital dobrado, onde não é o mesmo número de profissionais, mas metade deles de cuidados paliativos. Então, esse tipo de organização é um pouco confuso. A gente está tentando achar uma fórmula. Queria saber se vocês podem dizer alguma coisa que nos ajudasse, ter alguma coisa útil nesse sentido. Eu esqueci seu nome. Silas. Silas. Então, Silas, essa é uma excelente questão, até porque os diferentes países colocam os conceitos de diferentes maneiras, né? Então, obviamente, se a gente for seguir os conceitos da OMS, que abrange desde o diagnóstico da doença, a gente vai estar falando, às vezes, no Brasil, de mais de 700 mil pessoas por ano, ou mais, né? Se a gente só não for falar de câncer, for abranger para as outras questões. Então, em termos de situações financeiras, isso poderia ser complicado. O que a gente vê aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o Medicare, por exemplo, ele só coloca o paciente em cuidados paliativos a partir do momento que ele tem uma expectativa de vida menor do que 6 meses. Né? Então, assim, e os diferentes hospitais vão colocando diferentes critérios. Por exemplo, lá no Canadá, eu fiquei 2 anos lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe de paliativos de lá, era o oncologista, no caso, que encaminhava quando não tinha mais possibilidade de tratamento oncológico para esse paciente, no ponto de vista de quimioterapia, de radioterapia. Então, nem sempre o tempo era um intervalo correto. Mas é uma questão a se discutir, mas a partir do momento que a gente vê que a equipe de cuidados paliativos pode reduzir custos com saúde e tudo, acho que é uma questão de estudar melhor isso, porque talvez a gente vai precisar implementar no momento mais precoce. Mas é um excelente ponto. Silas. Eu já implementei alguns serviços de cuidados paliativos e acho, primeiro, uma dica no manual da ANCP e no livro do CAEMESP, eles têm alguns critérios de acordo com as patologias que pode te ajudar, uma literatura fácil, adaptada à realidade brasileira, mas uma coisa, algum corte que você pode utilizar é a funcionalidade, o número de sintomas. Por exemplo, eu tenho um paciente que ainda está em tratamento quimioterápico, mas ele está vomitando muito, está com uma dor incontrolável. Então, assim, 2 ou mais, 3 sintomas ou mais, sintomas refratários. Então, vocês podem fazer, porque vocês vão adaptar. A abordagem paliativa, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Então, assim, realmente, a maioria dos pacientes se beneficiariam. Mas, enquanto equipe, pensando que no tamanho do Brasil nós temos só 300 leis de cuidados paliativos para o país inteiro, que não reflete a nossa realidade, vocês têm que fechar de acordo com o que vocês têm. Então, vocês vão ter perna para fazer só enfermaria? Ok, vamos começar com enfermaria, depois expandir para o ambulatório. Então, adaptar os recursos de vocês, porque se vocês forem pensar só em demanda, não vai dar conta, vai desanimar antes de começar. Começa com o que é possível, vai começar com o que é possível e depois... Tem uma frase de São Francisco de Assis que ele fala que a gente começa pelo necessário, depois o que é possível e logo mais estaremos fazendo o impossível. Todo mundo que faz cuidados paliativos no Brasil é assim. Então, Silas, olha só, o cuidado paliativo, assim, eu sou médica também, assim como a Renata, a gente não aprende na faculdade de medicina.
não é? Então, mas tem algumas instituições que já estão começando a colocar na graduação cuidado paliativo. Então, quem sabe daqui mais para frente, os médicos que se formarem já vão ter uma atenção maior para o paciente, tirando aquela visão só da doença, mas assim do indivíduo como um todo. Então, talvez mais para frente fique até mais fácil a gente implementar o cuidado paliativo. Eu sei que sua pergunta é para agora, não é? Mas a gente for pensar também no futuro, as coisas estão começando a mudar. Então, as sementinhas estão sendo plantadas aí para a gente poder mais para frente ter uma atenção melhor ao doente, e que depois o grupo de paliativo seja uma coisa natural, tá? Bom dia. Bom dia. Aqui. Bom dia. Meu nome é Hernani, eu sou fisioterapeuta do INCA, no Instituto Nacional de Câncer, e trabalhei 3 anos na unidade de cuidados paliativos. Como a enfermeira ali falou, é muito bom ouvir, né, sobre cuidados paliativos, até para saber até que o ponto que nós estamos, né? É muito interessante isso. E o Silas toca num assunto que acho que é o tema desse congresso, né? A gente tem que pensar em políticas públicas em cuidados paliativos. Porque, como eu trabalhei na assistência durante 3 anos e trabalho até hoje, a assistência não dá conta do nosso problema. Ele toca no ponto crucial, que é a formação em cuidados paliativos. E outro ponto crucial é a questão da política pública. Todo mundo sabe, quem trabalha em cuidados paliativos, que se morre muito mal no Brasil, né? Não tem um olhar para os cuidados paliativos, não tem formação, não tem dinheiro, não tem espaço público, não tem nada. Então, esse congresso, esse movimento, pelo menos nos indica alguma coisa que a gente pode fazer nesse sentido. Inclusive, eu gostaria de ouvir do grupo lá do hospital o que vocês estão pensando fazendo em relação a isso. Em que momento o hospital de vocês se encontra com o objetivo desse evento? Eu gostaria de ouvir alguma coisa nesse sentido. Eu senti falta disso. Então, a gente precisa realmente unir esforços, né? Unir iniciativas, unir pensamentos e ações para melhorar a questão dos cuidados paliativos no Brasil. Porque a assistência não vai dar conta disso. A gente tem pacientes morrendo mal nas emergências, nas UTIs, nas salas vermelhas das UPAs. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Então, o hospital tem a oportunidade de ter uma equipe de cuidados paliativos. O problema do cuidados paliativos do meu paciente oncológico no INCA está resolvido. E como é que está na rede municipal, na rede estadual? A gente sabe que, para a gente evoluir nesse sentido, a gente, como os melhores países do mundo, que estão conceituados no grupo A em cuidados paliativos, a gente sabe que tem uma política nacional de cuidados paliativos. Então, em que momento a gente pode juntar força nesse sentido para pensar numa política nacional? Talvez mais uma política não vai resolver, mas, pelo menos, a gente tem que ter uma união nacional nesse sentido para elevar para uma condição melhor os cuidados paliativos do Brasil. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Terminando, um outro ponto, nós temos um grupo de estudo e pesquisa de cuidados paliativos, está representado aqui por mim, pela Tânia e pela Ana Paula, na Escola Nacional de Saúde Pública. E um dos pontos que a gente luta, batalha e defende é justamente gestão de políticas públicas em cuidados paliativos. Para tanto, por isso que a gente está aqui, a gente quer unir força nesse sentido, trocar e-mail, contato, para a gente pensar numa forma, num caminho conjunto para melhorar a qualidade dos cuidados paliativos no Brasil. Obrigado. Hernani, né? Hernani, eu faço cuidados paliativos há uns 10 anos. Então, assim, eu venho acompanhando esse movimento e eu acredito que nós estarmos aqui num congresso de oncologia, numa sala, já foi um avanço muito grande. Eu concordo com você, cuidados paliativos ainda está muito aquém. Eu trabalhei no SUS também muito tempo. Então, o que eu posso falar de São Paulo? São Paulo tem uma política forte em cuidados paliativos. Aqui nós temos vários serviços do SUS, inclusive, que têm modelos de cuidados paliativos.
A oncologia está bem mais servida, porque todo o CACOM tem que ter o serviço de cuidados paliativos integrado, então acho que foi um ganho que a gente conseguiu, a mudança do Código de Ética Médica, então são várias vitórias. Quando eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, não tinha formação no Brasil, agora já tem. Quando eu comecei, eram 8 enfermeiras no Brasil inteiro que tinham um curso. E dessas, 4 ou eram docentes ou diretores de hospital e não trabalhavam na área. Então, hoje, a formação está mais acessível. Você consegue fazer um curso e até optar por 3 ou 4 cursos. Já tem a regulamentação, por exemplo, a enfermagem já mandou para o Ministério da Saúde as diretrizes curriculares que têm que ser abordadas, mas num contexto de Brasil e de SUS, você vive numa ilha de excelência que é o INCA, como eu vivia numa ilha de excelência, assim, em São Paulo tem várias ilhas de excelência. O que a gente tem que pensar que agora, pelo menos, nós podemos falar de morte e cuidados paliativos, o que era uma coisa impensável há 5, 6 anos atrás. Então, a gente sempre brincava que nós não éramos convidados para montar uma sala, porque como que eu vou falar desse assunto que é tabu? Então, a gente está engatinhando. Eu acho que, em questão de política pública, já tem bastante coisa. Em São Paulo, já tem um modelo de referência de cuidados paliativos oncológicos. É uma política estadual, onde tem uma instituição que acabou sendo referência, já tem um manual, e a ideia é implantar. Aqui em São Paulo, tem o cuidados paliativos na rede domiciliar, que é a NCP, não sei se alguém aqui da NCP está comandando esse movimento. Então, tem bastante coisa, são iniciativas. Se é perfeito, se nós já estamos num panorama, não estamos num panorama, não dá para ser comparado. Tá? Porque aqui no Brasil, infelizmente, às vezes o paciente do SUS ele não chega ao serviço terciário. Então, quando ele chega no INCA, no ICESP, em Barretos, que são serviços de excelência em oncologia, ele já está com câncer metastático, porque ele demorou 1 ano para marcar a biópsia, depois de 6 meses para aguardar uma consulta, em 1 ano a ressonância. Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Cuidados paliativos está ruim, mas o Brasil inteiro. A questão de acessibilidade é mais importante que o de recursos. Então, por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que começar com tem alguns serviços que têm atendimento domiciliar, tem outros serviços que têm um modelo de hospice, tentar ver o que é possível, depois a gente pode até trocar e-mail, mas eu acho que está ruim, mas foi muito pior. Eu já estou há 10 anos acompanhando esse processo. Eu acho que tem, pelo menos em São Paulo, tem bastante iniciativas. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu brinco, eu já posso ganhar dinheiro fazendo cuidados paliativos, porque antes você tinha que fazer cuidados paliativos escondido da chefe, para ela não saber. E hoje eu já posso até falar, e olha, tem um cargo, eu estou no centro oncológico, eu sou enfermeira especialista em cuidados paliativos, e tenho orgulho de ter sido contratada com esse cargo nesse grupo. Bom dia. Hernani, foi uma excelente colocação essa questão principalmente de financiamento em relação à saúde pública. Acho que primeiro essa questão do mito, isso já está sendo debatido, e eu acho que essa guerra já está começando a ser vencida. Mas a segunda questão é que, se a gente começar a mostrar para as figuras públicas que a implementação de cuidados paliativos, na verdade, reverte numa diminuição de custos hospitalares, isso, com certeza, eu acho que é uma das estratégias que a gente tem para lutar contra isso. E a segunda coisa, acho que é muito cultural ainda a questão. Eu vejo essa diferença, eu que pude ver o outro lado da moeda lá no Canadá, que existe uma questão cultural mesmo do próprio brasileiro de não aceitar, às vezes, parar de lutar pelaquela doença. Então, às vezes, a gente enfrenta muito... não, mas como assim, doutora? Não tem mais nada que possa ser feito. Entendeu? Então, a gente ainda precisa trabalhar esse sentido de poder implementar melhor a questão dos cuidados paliativos no Brasil. E acho que é importante também a troca, a gente vê uma pessoa que cuida de hospices, vocês lá do Rio de Janeiro que tem um grupo, a gente saber o que está acontecendo e usar a nossa informação para que isso cresça. E crescendo com a nossa informação, com os resultados que a gente tem, aí a gente consegue galgar essas coisas. A gente tem que divulgar, o que é o cuidado paliativo.